De volta, Sagres Sinal Aberto aqui na Sagres 730 em Goiânia, 7h34. Comigo Rubens Salomão, com a Jéssica Dias e com o Cileide Alves. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou a CPI da pandemia, inclusive com a atuação para investigar a União, estados e municípios. Sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com o senador Jorge Cajuru. Cajuru, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens, Cileide, ouvintes da 730, da Sagres. O meu desejo de saúde e Deus a todos e a todas nesse momento difícil. E é um prazer voltar a participar desta manhã jornalística de vocês, pela credibilidade, pela audiência. Estou ao dispor. Prazer ter você com a gente também. Senador, como vai funcionar essa CPI? A Secretaria do Senado entendeu ontem que a CPI não deve se ater a investigar estados e municípios, que pode até haver, pode até tocar em algo nesse sentido, como foi lá atrás, inclusive, a CPI do Cachoeira. Chegou até a ouvir governadores, ouviu aquela CPI, o governador de Goiás, Marconi Perillo, e do DF, Agnello Queiroz. Mas o foco da pandemia, daquela CPI, não eram estados e municípios, e a Secretaria do Senado entendeu mais ou menos isso ontem, que o foco deve ser o governo federal. Como é que vai funcionar essa CPI que foi ontem autorizada pelo presidente? Com a nossa participação, do Alessandro Vieira, do Randolfo Rodrigues e minha, nós três, fundamentalmente, fomos os responsáveis por ela, O Alessandro e eu conseguimos, no Supremo Tribunal Federal, que ela começasse. Porque pelo presidente do Senado, ele ia esperar a final do Covid, da pandemia, enfim, ficaria só para o ano que vem. E bem criticado ontem, um senador de Goiás propôs que ela começasse somente em outubro, porque entende ele que em outubro o Covid vai acabar. Ou seja, tem uma bola de cristal. Então, felizmente, o presidente do Senado entendeu que ele tem que respeitar lei. Como dizia Ulisses Guimarães, lei é para cumprir. Lei é a decisão do Supremo, através do nosso mandado de segurança, meu e do Alessandro, que parou nas mãos do ministro Barroso, que ela tinha que começar imediatamente. O presidente cumpriu, foi coerente. A partir de hoje, já vai haver a escolha dos 18 integrantes da comissão, sendo 11 titulares e 7 suplentes, Rubens, e a escolha do presidente e do relator, e aí temos 10 dias para já começar a CPI, que tem 90 dias de trabalho. Eu fiquei preocupado das duas estarem juntas, a do governo federal e a dos governos e municípios, mas dessa forma, como você bem colocou, ela fica melhor, Não vai haver confusão de tanta gente ser questionada, tanta gente ser ouvida, e se você fosse querer fazer uma CPI com mais de 5 mil prefeitos e 27 governadores, você iria prejudicá-la e principalmente beneficiar o governo, que é o governo, o ponto central, o foco dessa CPI da Covid, pelos erros cometidos durante o seu enfrentamento pífio. Aí duas coisas então, vai ficar mais restrita ao que propôs o Randolfo Rodrigues lá inicialmente, possíveis omissões do governo federal, o senhor acabou de dizer isso, mas queria confirmar, porque o senhor também defendeu a investigação a estados e municípios ao longo desses últimos dias. Agora então na prática ela vai ficar focada nisso. E em segundo lugar, Cajuru, como vai ser a composição? Senadores independentes, de oposição, devem ser maioria da CPI? Essa é uma questão polêmica, delicada e, na minha opinião, com injustiça, Porque são 11 membros titulares e 7 suplentes.
Aí vem a tal da proporcionalidade, que é a questão partidária, né? Por exemplo, eu, que era o sonho do governo, eu estou fora da CPI. Eu não serei nem suplente. Como agora, desde anteontem, imediatamente ao sair do Cidadania, eu já entrei no Podemos, pode ser que o Podemos encaixe o meu nome por ter direito a 3 vagas titulares. O Cidadania só tinha direito a uma vaga suplente, né, pelo tamanho do partido. Como o Podemos é muito maior, tem muito mais filiados, ele tem direito a mais integrantes. Pode ser que mude, porque não me parece justo eu ficar fora da CPI, sendo que eu, junto com o Alessandro Vieira, nós dois, fomos os responsáveis pela CPI, né? Nós que entramos no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança, e nós que obtivemos a vitória ao cair nas mãos do ministro Barroso e ele mandar abrir a CPI da Covid para investigar as responsabilidades ou não do governo federal. Então, como é que vai ficar fora quem entrou, quem conseguiu a CPI, né? Sem a nossa intervenção, ela não iria acontecer. O ministro Barroso tinha certeza disso e o público sabia, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu declarações de que ela não poderia ser feita agora. Esse agora dele era fazê-la só a partir do ano que vem, né? Por isso que eu disse que outro senador goiano foi criticado de querer adiá-la para outubro, porque ele acha que em outubro não terá mais coronavírus. Aí ele foi chamado de bola de cristal. Então, tudo bem. Eu, mesmo fora, vou participar, vou auxiliar meus companheiros, tenho o direito exclusivo com o ministro Luiz Henrique Mandetta de saber de tudo o que aconteceu, de documentação, de informações, pela minha amizade com ele, pela minha relação com ele. Eu e o governador Ronaldo Caiado temos amizade com ele há mais de 10 anos. Então, além da minha participação efetiva para sair da CPI, eu tenho um trabalho de jornalismo investigativo de 40 anos de carreira, que é reconhecido em todo o país, logo mais experiência do que a maioria dos senadores, que não tem nem noção do que é investigação, né? Cileide. Senador, bom dia. O senhor, naquela gravação, o senhor teve assim, preocupação de pedir ao presidente para separar o seu nome dos outros senadores, os quais ele criticava, porque achava que iam produzir um relatório sacana contra ele. Por que o senhor teve essa preocupação tão grande assim de que o presidente não incluísse, né, no rol dos outros senadores? Por que era tão importante para o senhor, a ponto de o senhor ter feito essa ligação, conversado e gravado essa conversa com o presidente? Cileide, bom dia. Exclusivamente por um motivo. A partir do momento que eu opinei e se a CPI fosse só para focar e investigar o governo federal, ela seria revanchista e politiqueira, eu não queria participar dela. Porque para mim ela tinha que ser ampla e ampliada, né? Ela tinha que ser completa. Ela tinha que investigar todo o dinheiro do governo enviado para os governadores e para os prefeitos e onde foi parar esse dinheiro, né? O motivo do desvio de 54 bilhões. Como a minha opinião era essa, e ela foi pública, divulgada em toda a imprensa, eu deixei claro ao presidente, dessa forma me inclua fora da CPI, porque eu não quero participar.
Não vou participar de uma CPI que vai investigar só o governo federal e não vai investigar o envio de dinheiro para governadores e municípios, e muitos que desviaram, cometeram erros, roubaram dinheiro da saúde, e alguns deles aí com chances até de impeachment agora. Só isso. Senador, o seu partido anterior, né, o Cidadania, não gostou da conversa, achou que não foi uma conversa republicana e pediu o senhor para deixar o partido. O senhor deixou. Como é que o senhor viu isso? E como é que foi essa mudança para o Podemos, a escolha do Podemos? Eu te convido, Cileide, a entrevistar os senadores Alessandro Vieira, Elisiane Gama, que são os outros dois integrantes do Cidadania, e ao presidente nacional do partido, Roberto Freire. Eles vão dizer a você que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, há 2 meses, eu telefonei para o presidente, para o Alessandro e para a Elisiane, dizendo que eu não queria continuar no partido, que eu já tinha acertado tudo com o Podemos, através de Álvaro Dias e dos demais integrantes, e obtive, infelizmente, unanimidade do partido, me aceitando e me querendo. Portanto, há 2 meses eu avisei o Cidadania que eu sairia. E aí o Alessandro e a Elisiane fizeram um pedido a mim, pessoal. Cajuru, espera mais um pouco, por favor, agora não, só mais um pouquinho só, tal. E eu, por respeito ao Alessandro, à Elisiane, e o meu carinho ao presidente nacional do partido, Roberto Freire, esperei. Educadamente esperei. Tanto que o presidente Roberto Freire me ligou, falou: Cajuru, vamos fazer uma carta aberta respeitosa, você faz a sua, saímos com um divórcio também respeitoso e pronto, acabou. Sem discussão, porque eu não posso concordar com o partido a partir do momento que ele se posicionou contrário à CPI de governadores e prefeitos. Ele só queria a CPI que focasse o governo federal. Para mim, aí era uma CPI politiqueira e revanchista. E aí eu mesmo liguei para o presidente e falei: presidente, chegou a hora, pode fazer a carta do senhor aí que eu faço a minha aqui. Ele fez a dele, eu fiz a minha, e imediatamente no mesmo dia eu já entrei no Podemos. Isso é um recorde, né? Um senador sai de um partido 1h da tarde e 1h15 ele já está em outro, que é maior, né? Que é um dos maiores do Senado, que agora tem 8 senadores, e é um partido que eu já sonhava estar há muito tempo. O Álvaro Dias, você também pode entrevistar e perguntar a ele, sabe que há 6 meses a gente vinha tendo um namoro em que demorou, pela minha consideração ao Alessandro e à Elisiane e ao Roberto Freire, que eu deveria esperar mais um pouco. Esperei até quanto tempo eu poderia aguentar. O tempo chegou, eu não aguentei mais e pedi a minha saída, né? Pedi a minha liberdade, a minha euforia. O senhor disse que não queria a CPI de governadores e prefeitos porque senão ela seria revanchista, mas o presidente da República deixou muito claro na conversa com o senhor que ele queria incluir governadores e prefeitos também por uma questão revanchista, né? Porque ele queria dar uma resposta àqueles que queriam investigá-lo. E ontem o presidente do Senado considerou que só entra na investigação os possíveis repasses aí do governo federal para os estados e municípios. Não seria revanchismo também apoiar o que o presidente da República queria, que era incluir, que era a ideia inicial do senhor e do Alessandro Vieira de investigar os mais de 5 mil municípios, as 27 unidades da federação? Bom, pela sua experiência, você mostrou o questionamento bem colocado desde o início. Ponto 1. O ideal seria uma CPI de governadores e municípios feita separadamente, porque aí você poderia chegar
ao ponto de investigar os principais envolvidos até em corrupção na saúde, como o governador do Rio, que está para ter impeachment, como o governador de Amazonas, como outros prefeitos. Aí você poderia realmente entrar na ferida. Como você juntou, o presidente apensou as duas CPIs, eu penso que ele não obedeceu o presidente da República e procurou se preocupar apenas com as verbas destinadas a prefeitos e governadores, e não ser algo peçoento, como você colocou, revanchista, que era o sonho do presidente da República. Para o Bolsonaro, o ideal era uma CPI contra o João Dória, né, que ouvisse o João Dória 90 dias e que aplicasse a ele o impeachment. Isso não vai acontecer, ela não vai ser feita dessa forma. Penso que ela será independente, até porque do qual eu não participarei, nem como auxiliar, que é o que eles querem, embora a CPI de governadores e prefeitos quer a minha participação como titular. Eu prefiro ficar num trabalho de investigação e de ajuda a eles, por ter, repito, a relação que eu tenho com o ministro Mandetta e por ele ter me oferecido a exclusividade de entregar tudo a mim que ele sabe, desde a documentação até a todas as informações que ele possui. Senador, o senhor disse em entrevistas ontem que a relação do senhor com o presidente da República trincou e que, como um casamento, depois que trinca, é impossível continuar junto, né? E eu pergunto para o senhor o seguinte: qual foi o ato do presidente que provocou esse racha e essa trinca na relação de vocês? O cristal quebrou literalmente por um motivo, Cileide. O presidente, na segunda-feira, pela manhã, veio, né, jogou a culpa toda em mim, porque alguém pela manhã na segunda-feira falou para ele das declarações infelizes dele durante a conversa, porque, do contrário, no próprio domingo, ele teria entrado na internet, como ele entra toda hora, de manhã, à tarde, à noite, ou escrito nas redes sociais dele, contra a gravação. Ele não entrou domingo porque estava feliz. Ele achou a gravação ótima no domingo, porque ela foi para o ar 1h30 da tarde. Agora, o fato de não querer mais ter relacionamento com ele telefônico e de manter a minha independência, a minha postura de querer o bem para o Brasil, não ser contra o governo, porque ser contra o governo é ser contra o Brasil, e de tentar ajudá-lo da forma mais independente possível, isso tudo vai continuar. Eu não guardo mágoa, não guardo rancor. Agora, falar com ele por telefone eu não tenho mais. Depois da postura dele, de na segunda-feira pela manhã ele não contar a verdade e na mesma segunda-feira à tarde ele voltar a gravar vídeo e dizer: não, é verdade. O senador Cajuru me telefonou no dia seguinte dizendo que estava editando a nossa conversa e tirando a parte em que eu falava mal dos senadores e especialmente do senador Randolfo Rodrigues. Só faltou ele completar. E eu virei para o senador Cajuru e falei: pode colocar o que você quiser, não tem problema nenhum, não tenho nada para esconder. Foi o que eu fiz, e somente por causa dessas palavras dele que eu me senti autorizado a colocar a gravação no ar. Se ele falasse para mim: Cajuru, não coloca no ar não, isso aí é ruim, não vai pegar bem, foi uma conversa nossa privada, tal, eu ia falar: presidente, não foi privada, foi uma conversa republicana de homens públicos, mas se o senhor não quer que vá para o ar, não vai, eu vou lhe obedecer e pronto, acabou. Não foi isso que ele disse, pelo contrário, tanto é que eu ofereci a abertura de sigilo telefônico, tanto que ele mudou de opinião na segunda-feira à tarde. De manhã ele não falou isso. À tarde é que ele veio falar que realmente eu telefonei para ele e pedi autorização para colocar no ar.
Senador, bom, para concluir da minha parte, tudo isso aconteceu por conta da criação da CPI. Quem propôs criar a CPI e a oposição, de um modo geral, considera que o presidente cometeu crime. Entre os crimes estariam a negativa da doença, ter dito que foi uma gripezinha, não acatar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, recomendar e comprar com dinheiro público remédios de eficácia não comprovada do ponto de vista da ciência, não comprar no momento certo vacinas, né? Como no ano passado houve a oferta da Pfizer e ele não comprou anestésicos agora para pacientes que estão entubados, apesar do Ministério da Saúde ter recebido apelos para que fossem comprados. Negar-se a comprar 45 milhões de doses da Coronavac também no ano passado. Esses seriam alguns dos crimes atribuídos ao presidente da República e que geraram essa CPI. Na sua opinião, senador Jorge Cajuru, o presidente cometeu crimes, ou errou na condução, melhor dizendo, porque se cometeu crimes são a investigação da CPI, mas na sua opinião, o presidente da República errou ou não na coordenação das ações de combate à pandemia no Brasil que levaram à criação dessa CPI? Leide e ouvintes da Sagres, tenho certeza que você e os ouvintes vão concordar, exceto os fanáticos admiradores do presidente. É absolutamente inquestionável o despreparo do governo para ter enfrentado essa Covid desde o mês de março do ano passado. Eu acrescento ao que você falou, talvez até repita algumas coisas, desculpe, mas essa CPI é uma gripinha, eu não vou me vacinar porque eu não quero virar jacaré, eu não vou comprar vacina da China, né? O filho disse, quem usa máscara deve enfiar a máscara naquele lugar, né? Então, a aglomeração em lugares públicos com pessoas, o não uso da máscara, o não uso do álcool gel, o desprezo pela ciência que o presidente Bolsonaro apresentou, o desrespeito à ciência, à saúde, as informações dadas pelos maiores especialistas do Brasil, como a doutora Margarete, a pneumologista, que antecipou que em março seria o momento mais difícil, e ela acertou, que em abril seria mais difícil ainda, porque chegaríamos a 4 mil mortes. Ela ofereceu até a data. Ela disse, o dia 6 de abril será o pior de todos, e realmente foi. Então, uma tragédia anunciada, que o governo não se preocupou, não se preparou, colocou o ministro da Saúde, após a saída do Mandetta, sem nenhum conhecimento, sem nenhum preparo. Então, são erros inquestionáveis. Agora, a questão de apontar isto como crime ou não, para impeachment, eu politicamente não quero entrar nessa área, porque dar-se-á a impressão de posição revanchista, de posição de rancor, de que você quer a saída do presidente. Você tem que apontar esses erros, como a CPI não prende e a CPI não pode impeachmentar ninguém, ela tem que oferecer à Justiça, né, a Ministério Público, a Tribunal de Contas da União, às esferas da Justiça, todas as provas para que ela, a Justiça, tome a decisão se houve ou não crime de responsabilidade. Só uma dúvida, o senhor acabou falando aí que da sua proximidade com o ex-ministro Henrique Mandetta, aí me surgiu na cabeça aquela declaração sua de que um ex-ministro da Saúde lhe contou que o presidente deixou, em julho do ano passado, o presidente da Pfizer durante 10 horas num chá de cadeira lá no Palácio do Planalto. Quem lhe contou isso foi o ministro Mandetta? Literalmente, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que está pronto para comparecer
comparecer à CPI para contar esse episódio, que agora é evidente demais, só quem não tem inteligência para não entender isso. Agora o presidente Bolsonaro desmente e o presidente da Pfizer, que passou a vender vacina para o governo, também desmente. Mas isso aconteceu, o Mandetta vai confirmar detalhes desse dia, não foi julho, foi agosto, Sileide, e na minha opinião é impossível você não confiar num homem público como o Luiz Henrique Mandetta, para mim sério, para mim competente. Senador, só para encerrar, e o impeachment de ministros do STF? Isso aí, infelizmente, não vai acontecer, porque há aquela idiota, fajuta, mentirosa, regra que no STF, entre os 11 ministros, cada processo que lá chega, se faz um sorteio para saber qual que vai julgar. Isso é tudo mentira, né? Tanto que o Gilmar Mendes julga os principais, aqueles que ele quer, de Aécio Neves, de Marconi Perillo, aqueles que ele quer, de JBS, sempre caem no sorteio o Gilmar Mendes. Então, esse sorteio é mentiroso, evidentemente. E agora, da mesma forma, caiu nas mãos do ministro Cássio Nunes, né? Esse despreparado ministro que veio para Brasília com o apoio do Centrão, né? Do nojento Centrão, da classe política, que o colocou no STF, mas ele querendo vaga no STJ. Ele nem imaginava o presente de Natal suíço de Deus, que é ganhar um emprego no STF. E ele ganhou, é um lusco-fusco, não tem nenhum preparo, e é o responsável para julgar esse meu mandado de segurança liminar, todo embasado, com análise de advogados até da USP, de jornalistas de todo o Brasil, e um goiano que o fez, o advogado Dr. Paulo Faria. E ele simplesmente vai indeferir. Ele já antecipou ontem ao jornal o Globo, que é um outro erro para mim, primário e revoltante. Como é que ele pode antecipar a decisão dele a um jornal? Ontem o Lauro Jardim, do jornal o Globo, já antecedeu que ele vai indeferir este pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, e nós teremos que esperar uma outra oportunidade para entrar com outro pedido de impeachment, porque impeachment no Supremo Tribunal Federal é tão difícil que nunca aconteceu na história do Brasil, Rubens. Senador Jorge Cajuru, então, do Podemos, né? Mudança confirmada ontem, né? Do Cidadania para o Podemos. Jorge Cajuru. Anteontem. Oi. Antes de ontem. Na mesma hora que eu saí do Cidadania, eu liguei para o Podemos e fui aceito na mesma hora. Filiação já ocorrida, então, senador pelo Podemos. Cajuru, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Sempre um prazer conversar com você. Um abraço aí, bom trabalho. Um abraço a você, a Sileide, aos ouvintes. Desejo de Deus e saúde a todos e a todas. E o meu sempre respeito e carinho com o grupo, com a emissora e com a credibilidade de vocês, mantendo pelas manhãs o jornalismo que já era tradicional antes na Rádio K, agora na Rádio 730 Sagres. Abraço. Ah, sem dúvida. Cajuru, só uma questão. E a saúde? Eu não posso dizer que ela vai bem, né? Ontem eu fiquei até às 11 horas da noite retirando pontos da minha córnea, do olho esquerdo, porque o outro eu tenho prótese, e até às 10 horas da manhã de hoje, até às 11 da manhã de hoje, o doutor Hilton Medeiros vai retirar o tampão que eu tenho aqui nos olhos e dormir assim, por proteção, e ele diz que aí eu vou ficar limpo, sem mais pontos, que incomodam demais. E a notícia boa é que, felizmente, a minha visão, pelo menos para longe, não para perto,
vai aumentar até em 75%. Ah, mas que notícia ótima, né? Notícia maravilhosa. Bom, graças a Deus. Sem dúvida. Melhoras então nesse sentido e um abraço aí, Cajuru. Outro, muito obrigado a vocês pelo espaço. Fico muito feliz. É um espaço livre e é esse espaço que eu procuro. Eu não dou entrevista gravada para ninguém. Ou é ao vivo, ou então é para outra vez, para outra oportunidade, ou seja, para outra vida. Obrigado, Sagres 730, com Deus todos e repito, saúde. Amém. Obrigado pela entrevista. Conversa com Jorge Cajuru, senador do Podemos, conversando com a gente aqui no Sagres Sinal Aberto, nesta edição manhã. Destaque a íntegra da entrevista, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.